Os maiores vexames brasileiros no Mundial de Clubes. Bora ver o que é isso aí. Olá! Sejam muito bem-vindos O canal do a Maninho mais vai estar aí na vídeo. descrição. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros. Puta, em olha campeonatos o coloral mundiais. ali, velho. Está acontecendo Ai, não, a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, aconteceu. vamos relembrar cronologicamente Pô, Chelsea cada campeão, um dos hein? vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim qual o maior fiasco brasileiro em um Mundial de Clubes. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Aqui. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não manteve o mesmo formato desde sempre. Muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas é aí que a brincadeira começou. Dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. Ah, cueca, já começa aí, velho. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Conmebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes tinha o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mano, eu lembro desse jogo, eu era molequinho, velho. 14 de dezembro de eu 2010, nunca vou me esquecer do que diaba. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela sentado rodinha quicando, no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira só vez, vale golaço o clube também, sul-americano estava de fora da final do Mundial. O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol, levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Tá vendo aí? Muito relevante, ainda mais levando em conta que é um gigante. Uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. O poderoso Mazembe. O Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, tá vendo aí? Tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final para um time da República Democrática do Congo vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte.
Aí, mano, vou Logo ser no sincero. ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Esse aí foi Em julho, o já estava definido que o time de Esse aí Neymar, foi Ganso e o companhia ia tentar o comentário do tricampeonato Léo, né, mundial velho? no Japão. Isso. O seu grande adversário já O Léo estava perdeu a definido mão no também. comentário lá. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões Eu não sei de se foi 2011, esse ou se foi um de forma extremamente dominante. foi um amistoso, sei lá. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Aí, ó. Libertadores, o lateral Léo deu a seguinte declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Aí Do não. outro lado, o Barcelona Nossa, enfiou aliás, 4 o no Neymar Al-Sadd, fez um com golaço destaque pra nesse esse jogo primeiro gol do marcado pelo brasileiro Reysol. Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem para cima dos europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. O que houve foi um verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta respondida. Foi a maior goleada em uma final de Mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o isso aí, Barcelona de Que 2011 amasso e o esse jogo. Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona, e levou o jogo para a prorrogação. Quase ganhou, inclusive, o Barcelona só foi empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só calma 1 a aí 0. também. Tá certo que ele não deu então. nenhum chute ao gol. Foi Mas um eu ainda amasso acho isso aí. mais digno não chutar no gol e perder de 1 a 0 do que levar 4. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no quarto nível da nossa lista. Não é nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final de Mundial. Pulamos para 2013. O representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha o Raja? Pô, eu emocionante, não achei tão com vexame viradas não, pra velho. cima de Eu me Newell's lembro e disso aí, Olímpia nos não jogos achei tão vexame decisivos, não. ganhando assim o direito de disputar o É que na Mundial real daquele chegar, ano no Marrocos. chegar no consenso que o maior vexame mesmo vai ser o do Inter, né? Não tem como. Acho que não há nenhum vexame na história dos mundiais de clube tão absurdos quanto perder pro Mazembe numa semifinal. Não dá, assim, não pode. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior e fez 3-1 no Atlético Mineiro, com Nossa, o terceiro que gol golaço. saindo de uma tabelinha com o travessão. Essa Que foi golaço. a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Ih, Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha sido. Apesar disso, o Marrocos é uma região mais tradicional no futebol e o Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Depois de 2013, houve um o hiato Tigres, de né? vexames Assim, brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia Tigres foi é forte derrotado pra pelo caramba. Kashima Antlers na semifinal. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos Nossa, na que grande Libertadoresinha, final. Porém, mais ou existe menos. aqui um Meu fator Deus. muito relevante: a pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano, ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem.
Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá para passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly do Pode Egito, crer, velho. e o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as Isso penalidades. aí que é o vexame, Os pô, é egípcios foda. venceram por 3-2 e ficaram É com a complicado. medalha de Perder bronze. no Dessa pênalti forma, no o Palmeiras fazia terceiro a pior lugar campanha é. brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. Isso aí foi amasso, o Flamengo fez uma amasso. excelente campanha na Copa Isso Libertadores. foi uma moleque, e o conquistou sua Cuejar terceira jogou estrela de forma o invicta. futebol aí Na nesse jogo. comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Putz. Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto Real Madrid pode esperar. Isso aí foi complicado também. Isso aí foi complicado. Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruzmaltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje, pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E pra quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, Marega e acabou tendo um Vieto. choque de realidade. Meu Deus, ao o ser que derrotado jogaram nesse pelo jogo foi possante loucura. Al Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2022 infelizmente já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. Vexame Supremo. Mano, eu acho que o Vexame Supremo não tem como, pô. No ano seguinte, Se o Vexame 2023, Supremo é foi a vez aquele, do né? Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube. E as expectativas pro Essa Mundial liberta aí eram era pra ser altas. do Inter, velho. Ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso. Mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Todo o suspense durou cerca de 40 segundos. O City logo abriu o 42 placar segundos. um erro na saída de bola. E o jogo, que já era difícil, 42 ficou impossível pro segundos. time das Mano, assim, Laranjeiras. A partida terminou com um amasso, complicado. 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu, que tem vaga cativa.
Porém, aquele ano de 2024 para o Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado. O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca, 3-0 fora o baile. O clube mexicano ainda também, venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido 3-0 sim, para o clube a mexicano, do Mazembe é pior, que velho. apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. A Por do isso, Mazembe ele é vai pior, se né? juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo, porque tomar 3 do Pachuca é sacanagem. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, para decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kidiaba. Então, é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro na história dos mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. Bom, rapaziada, com isso, vamos encerrar. Ah, se fuda. Mano, é o seguinte, tô de acordo, deixa eu voltar na lista do mano aqui. Não tem muito o que dizer, é isso aí mesmo. O Inter é o vexame supremo, é o maior vexame da história dos mundiais, acho que não tem... Sim, o Raja é aquele bagulho, tá entre o Raja e o Inter mesmo, né? Porque o restante era tudo, tipo, tanto faz como tanto foi. Tá entre o Galo e o Inter, mas o Inter vence, porque perder pro Mazembe e ainda tomar uma dancinha do maluco pulando com o cu na grama, não, assim, é deveras complicado. Ah, bom, tô de acordo. Bom, rapaziada, o vídeo é esse, tá? Eu vou deixar o canal do Storball Foot aí, o Storball Futebol, na descrição do vídeo, beleza? É um videozinho rápido aí, eu vou estar atualizando o canal mais vezes aí com esses vídeos. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram do react e querem que eu assista mais algumas coisas, cara, deixem nos comentários aí, beleza? O que vocês gostariam que eu reagisse. Mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e é isso aí, beleza? Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau.